Muito boa tarde a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas a essa transmissão, essa live, de um debate importantíssimo para a situação, o cenário que nós estamos vivendo hoje, os evangélicos e o governo federal. E essa é uma transmissão em parceria da RELEP, Setor Brasil, Núcleo Brasil e da CEILA Brasil. E é uma transmissão cuja parceria será de hoje, dia 23, e também semana que vem, dia 30, no mesmo horário, de 2 debates que serão realizados. E nós, assim, celebramos esse momento importante de trazer para a sociedade um debate fundamental da relação entre religião e política, especificamente hoje, dos evangélicos e o governo federal. E para dar início a essa transmissão, a esse debate, essa conversa, essa live, nós convidamos o professor Davi Meschiatti, representando o RELEP, a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e o professor Mauro Passos, em seguida, representando a CEILA, Centro de Estudo e História da Igreja na América Latina, e que vão trazer aí 2 palavras como representantes das 2 entidades em parceria nesse momento. Então, por favor, fiquem à vontade para a gente começar aqui a nossa live. Olá, uma boa tarde a todos e todas, né? É uma alegria para a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, a RELEP, em parceria com a CEILA, juntar esforços para refletir sobre o nosso continente, sobre a religiosidade, os aspectos históricos e tantos elementos que nos unem. Então a gente quer dar por assentado esse momento, as boas-vindas, e esperamos que no futuro a gente possa construir, no futuro bem próximo, né? Nas seguintes semanas e também para o próximo ano, continuar construindo pontes com o CEILA e com esses importantes interlocutores da nossa cultura brasileira. Então sejam bem-vindos e esperamos que tenhamos uma boa transmissão. Ótimo. Professor Mauro Passos. Uma boa tarde para todos e para todas. Em nome do CEILA Brasil, meus agradecimentos ao Davi Meschiatti, à RELEP, por essa parceria com a CEILA. Esse diálogo cruzado é uma confiança que mobiliza. Eu creio que isso é fazer história. História é um fenômeno em construção. E construção é o exercício compartilhado. A vida, o mundo, é feito de aberturas que se dão para outras aberturas. Eu cumprimento ao professor Lauri e à professora Magali, que farão as conferências, esse exercício de encenação do pensamento, de estudos e pesquisas. E desejo a todos uma boa conferência e que possamos sair daqui tendo aprendido um pouco mais. Obrigado. Obrigado, Davi Meschiatti, ao Mauro Passos, por essa palavra aí de apresentação, de acolhimento também. E a gente passa agora ao momento da gente ouvir os convidados para essa live, que são a professora Magali Cunha e o professor Lauri Wirth. A professora Magali Cunha, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa, Comunicação e Religião da Intercom, é doutora em Ciências da Comunicação, jornalista, articulista da Carta Capital e também colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas. É um prazer, Magali, estar com você aqui. E também conosco o professor Dr. Lauri Wirth, que tem formação, doutorado em Teologia e Ciências Sociais e também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a quem eu tive o prazer de ter tido como orientador na época do mestrado. E aprendi muito com o Lauri, a gente sempre aprende. Agradeço assim, a presença de vocês
e cada um vai ter aí 15, 20 minutos para explorar, né, o tema muito vasto, os evangélicos e o governo federal. E, na sequência, a professora Magali, depois o professor Lauri, e a gente vai abrir para o debate após as exposições de cada um dos convidados. Tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece nessa parceria muito bem-vinda e oportuna da RELEP e CEILA Brasil. Professora Magali, por favor. Muito obrigada, é um prazer enorme estar participando desse evento, congratulo aí o RELEP, a CEILA por essa parceria, por oferecer esse espaço de reflexão tão significativo, né, para o momento que a gente está vivendo no Brasil. Muito bom estar aqui na companhia do professor Lindon, do professor Lauri, colegas queridos aí da nossa caminhada, é uma alegria enorme, né, um prazer. E, então, vale a gente refletir, a partir deste tema, né, os evangélicos e o governo federal, que nós vemos uma presença mais intensa, né? Temos observado uma presença mais intensa dos evangélicos brasileiros na política, e particularmente essa presença no governo federal mais intensa nos anos 2010 para cá, né? Então, 2010 é tomado assim, em estudos vários sobre essa realidade dos grupos religiosos na política no Brasil, especialmente os evangélicos, como um ano paradigmático, um ano importante, a inauguração dessa década de 2000, 2010, entrando por 2020, por conta da intensificação, primeiro, de presença de ministros de Estado relacionados aos evangélicos, e isso acontece no governo Dilma. Essa transformação a gente vai observar a partir do governo Lula, essa aproximação importante que aconteceu durante o governo Lula, privilegiando o diálogo com evangélicos, afinal havia uma resistência muito grande ao nome de Lula durante os anos 90, quando foi retomado o processo de eleições para presidente da República. Lula, então, quando eleito, faz essa aproximação, então há essa intensidade maior dessa aproximação com o governo federal. Mas é no governo Dilma, a partir de 2010, que os evangélicos vão assumir cargos no executivo. A gente não tinha tido, até então, com essa força, depois do processo de redemocratização, evangélicos no governo federal, e a gente tem o ministro Crivella, Marcelo Crivella, da Igreja Universal do Reino de Deus, então senador, ele é alçado à posição de bispo, de ministro da pesca, né, ministro da pesca. E depois o Jorge Hilton, também bispo da Igreja Universal de Belo Horizonte, e que se torna ministro do esporte. Então, nós vamos ver aí essa chegada do governo Dilma para uma presença mais intensa no executivo. E, claro, que os governos do PT estavam aliançados com o partido que a Igreja Universal abraça, né, que é o PRB. E depois, com o governo Temer, né, depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e com o Temer assumindo, a gente vai ver que Temer vai manter essa presença relativa à Igreja Universal e também à Assembleia de Deus. Nós vamos ter o ministro do Trabalho, Ronaldo, agora me falhou o sobrenome dele, eu fico devendo essa, o Ronaldo, ministro do Trabalho, e o Marcos Pereira, né, presidente do PRB de São Paulo, que assume o Ministério do Comércio. Eu não me lembro bem o nome que Temer também deu a esse ministério que teve nome renovado. Então, essa presença vai ser mantida, Temer jogando aí com a Assembleia de Deus e com a Igreja Universal, essas duas forças. Mas no governo Bolsonaro, e aí eu vou falar uma frase famosa, né, nunca na história deste país a gente viu tanta presença de evangélicos no poder executivo do Brasil, justamente com essa aliança forte que vai haver do governo Bolsonaro com setores. Aí a gente não pode falar os evangélicos, né, para a gente ser fiel a essa realidade tão diversa que abrange os evangélicos no Brasil, setores que são os setores mais conservadores entre os evangélicos, né,
presente já no Congresso Nacional, com a bancada evangélica, chamada bancada evangélica, desde o Congresso Constituinte de 87. Essa presença se fortalece com essa aliança que é feita com o Bolsonaro já na sua candidatura, isso fica muito evidente nas eleições de 2018, e Bolsonaro responde a esse apoio que recebeu para as eleições, a esta aliança, então, oferecendo esses cargos de ministérios, e ministérios que representam a ala, a famosa ala ideológica do governo Bolsonaro. São ministérios-chave aí. Primeiro, o Ministério de Direitos Humanos, que na verdade, ganha um outro título sendo fragmentado em duas frentes, que seria, então, Mulher, Família e Direitos Humanos. E é colocada aí no Ministério a pastora, originalmente da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas feita depois batista, ela se transforma na pastora da Igreja Batista da Lagoinha, Damares Alves, e que já atuava nos bastidores do Congresso Nacional como assessora jurídica, né, da bancada evangélica. Pertence à ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E ela já atuava ali e é alçada a essa função de ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas a gente tem outros ministros. Nós temos o Onyx Lorenzoni, uma figura-chave na campanha de Bolsonaro, que ganha o Ministério da Casa Civil, mas depois ele, com algumas disputas, algumas tensões, ele se torna ministro da Cidadania. Temos também, e Onyx Lorenzoni é da Igreja Luterana. Temos também o ministro da Justiça, que antes já era ministro, advogado da União, e ele já... Estou ganhando uma aguinha aqui que eu estou engasgando aqui. Ele ganha... Já era ministro e passa a ministro da Justiça. Temos aí o ministro da Educação. O Ministério da Educação passou por várias transformações, mas agora temos um presbiteriano, Milton Ribeiro. Temos o ministro da Secretaria de Governo, que é o general Luiz Eduardo Ramos, que é batista, e temos agora recém-criado o Ministério das Comunicações, que também está nas mãos de um batista, Fábio Faria, um recém-convertido Fábio Faria, né? Ele se converteu recentemente. E temos o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é da Igreja Maranata. É o único pentecostal aí que forma este quadro. É interessante que a gente tem essa predominância de evangélicos chamados históricos, de igrejas históricas, presbiteriana, batista e um luterano. Quando há um certo senso comum que circula nas discussões, nas mídias, nas notícias, que o poder é dos pentecostais, né? Que a gente tem neopentecostais no poder. E isso não é verdade. Quando a gente olha o governo federal fez essa costura de trazer para perto de si pessoas das chamadas igrejas históricas, carregando aí uma certa credencial, né? Ou uma acreditação do governo de ter pessoas de igrejas históricas, né, batistas e presbiterianas, sendo o pentecostal Marcelo Álvaro Antônio. Os pentecostais estão, sim, no Congresso Nacional, eles predominam na chamada bancada evangélica, dividindo-se fortemente entre a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Assembleia de Deus, que são as duas forças, hoje no Congresso Nacional, entre deputados e senadores, na faixa aí de 106 que temos ali. Aliás, vou fazer uma propaganda, deixa eu abrir um parênteses, está sendo lançada hoje uma plataforma, Religião e Poder, uma pesquisa do ISER, em parceria com o coletivo Gênero e Número. Vocês podem acessar aí, procurem www.religioepoder.org.br. É um levantamento da religião no poder, nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nós começamos com o legislativo, então tem todo um retrato das 3 frentes com identidade religiosa, evangélica, católica e de matriz africana. Vocês podem consultar aí a plataforma, sendo lançada hoje, tá? Então, prestem atenção aí, que é um bom material. Então, fecho parênteses. E, então,
o que nós vemos, né? Então, eu estou relatando, estou descrevendo essa evolução dessa presença evangélica dos anos 2010 para cá, com participação no governo federal. Agora, no governo Bolsonaro, há uma diferença. Como eu disse antes, essa presença mais forte, né? Nós temos seis ministros de Estado que são religiosos evangélicos, sendo 5 de igrejas históricas e 1 pentecostal, e que representam o que Bolsonaro mesmo declara como a sua, como esse ministério ideológico, a base do governo, que temos aí educação, justiça, direitos humanos, e a discussão ali dos militares, trazendo um militar que também é uma força no governo e que é evangélico, ocupando o Ministério da Secretaria de Governo. Então, é uma proposta que diz respeito a essa aliança que vai levar Bolsonaro ao poder. Há quem diga que os evangélicos foram responsáveis pela eleição de Bolsonaro. A gente lê análise sobre isso. Não podemos concordar com isso, não são os responsáveis. Há uma série de fatores, há uma série de conjunções que vão levar Bolsonaro às eleições, a ser vitorioso nas eleições de 2018. Mas é certo que há uma parcela forte aí de participação com essa aliança, que foi então articulada já desde 2016, quando o Bolsonaro deixa o partido progressista, o PP, para o PSC, o Partido Social Cristão, e tem aquela famosa situação de ele ir a Israel com o presidente do PSC, o pastor Everaldo, e receber, então, o batismo no Rio Jordão. Muita gente vai pensar que Bolsonaro se tornou evangélico ali, o que não é verdade. Bolsonaro se declara católico, é batizado católico e se declara fiel católico. Mas ali, o batismo no Rio Jordão é como que um rito de passagem para a entrada de Bolsonaro no Partido Social Cristão e que vai articular, a partir dali, todo o processo de candidatura. Só que não vai dar certo pelo PSC, ele acaba saindo do PSC, entrando para um partido que ninguém sabia que existia, o PSL, um partido muito pequeno, de aluguel, vai ganhar essa força, mas essa aliança com os evangélicos, iniciada então em 2016, vai ser fundamental com a bancada evangélica no Congresso Nacional e com lideranças midiáticas, e aí a gente vai perceber toda a articulação com Silas Malafaia, com a ala da Igreja da Lagoinha, as igrejas midiáticas todas, né? O R.R. Soares, que tem filho deputado no parlamento, a Igreja Universal do Reino de Deus, que vai abraçar essa candidatura a Bolsonaro e vai ser um aliado muito forte. Enfim, essa aliança vai ser fundamental, não é a responsável, mas vai ser muito significativa para que Bolsonaro chegue ao poder. Então, essa aliança se reflete na articulação do governo federal e nessa presença forte de evangélicos históricos, então, nos ministérios. E não só isso, né, mas também com o governo federal articulando políticas em torno desta aliança. Vocês vão se recordar que uma primeira promessa foi a transferência da Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo também um pouco essa aliança que o governo brasileiro tem com os Estados Unidos, que também já é um outro capítulo, né? O que mostra esse agrado a essa ala fundamentalista das igrejas brasileiras, que estão com Bolsonaro, que tem essa força do sionismo, né? Esse abraçar Israel faz parte de toda a ideologia que move esses grupos fundamentalistas hoje predominando na esfera pública. E aí eu abro um parênteses, né, para falar de fundamentalismo, que é um tema hoje também muito popular, quando se discute a presença de evangélicos na política, especialmente no governo Bolsonaro. Essa palavra fundamentalismo está presente no noticiário, está presente em várias discussões,
lamentavelmente, muitas vezes soando como uma acusação, né? Vai se acusar os grupos de retrógrados, de reacionários, de fechados, aí se usa a palavra fundamentalista, que é um termo que vem popularmente sendo usado pelas mídias desde os atentados às Torres Gêmeas de Nova York em 2001, atrelado ao extremismo dos islâmicos, né? De grupos radicais islâmicos. Só que o que se observa, com muitas pesquisas, muitos estudiosos, o professor Lindon mesmo tem se dedicado aos estudos desse tema, do fundamentalismo, e eu encerrei recentemente uma pesquisa que foi encomendada pela ACT Aliança, o braço latino-americano das organizações ecumênicas e baseadas na fé, para buscar entender na América Latina esse processo de avanço de uma perspectiva fundamentalista em governos, não só do Brasil, mas de outros países da América do Sul, como Argentina, Peru, Colômbia, Bolívia, e outros países no nosso continente, que revelam um certo padrão de atuação muito próximo dessa descrição que eu estou fazendo do que representa hoje essa força no governo Bolsonaro. Então, eu estou olhando aqui, viu, professor Lindo? O meu tempo tem um reloginho aqui na minha frente, já sei que ele está caminhando, correndo. Então, eu quero fechar essa minha fala justamente trazendo um breve, do que foi brevemente esse resultado da pesquisa. Depois a gente pode compartilhar com quem está assistindo o link do e-book que acabou de ser lançado pela ACT Aliança com os resultados dessa pesquisa e que mostram que toda essa perspectiva política religiosa, ou seja, política, tracinho religiosa, é uma perspectiva político-religiosa que a gente observa no governo Bolsonaro e em outros governos latino-americanos, tem essa matriz fundamentalista, que é uma matriz que vai lá na história do século XX, do início do século XX, quando surge o movimento fundamentalista nos Estados Unidos, mas que vai ganhando transformações ao longo do século XX, mas sempre muito arraigada com essa visão de defesa de fundamentos da fé, que são imutáveis, que estão aí para que as igrejas abracem e transformem a realidade das nações. Aí a gente tem a teologia do domínio, que nasce aí durante o século XX nos Estados Unidos, que vai trazer muito fortemente essa perspectiva de que os evangélicos têm sim que interferir no espaço público para colocar Deus acima de todas as coisas, né? Quem não sabe de onde sai essa frase, né? Deus acima de tudo, Deus acima de todos, né? Vem dessa noção do governo de Deus, que é realizado a partir da ação das igrejas evangélicas na vida do país. Essa perspectiva nasce nos Estados Unidos, se fortalece com a maioria moral, a nova direita cristã nos Estados Unidos a partir dos anos 70, com o governo Bush vai ganhar muita força, com o governo Trump está aí ressignificada, e na América Latina, essa teologia, né, e essa ideologia do governo de Deus entra com força, ela é abraçada muito fortemente no Brasil pela bancada evangélica e por esses grupos que eu citei, que são lideranças políticas que estão no universo das igrejas, mas é abraçada no sentido de um forte movimento reacionário aos avanços políticos estabelecidos no país a partir do fim da ditadura militar. Quer dizer, depois da ditadura militar no Brasil, a gente tem governos democráticos, com altos e baixos, a gente vai ver a predominância aí, José Sarney, depois Collor com todas as controvérsias, Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, mas a gente vinha numa evolução na concessão de direitos, tivemos uma Constituição Cidadã construída em 88, né? E vários movimentos populares e sociais surgindo para garantir direitos negados aí durante 21 anos de ditadura militar, e foi nos governos do PT, Lula e Dilma, que os avanços, especialmente na área de direitos humanos, direitos sexuais, reprodutivos, direitos de povos indígenas, direitos da população negra, direitos à educação, direito à saúde,
tudo isso que vai depois incomodar uma parcela da sociedade. E aí a gente teria que ficar aqui um tempão, o pessoal da história aí discutindo a cultura da colonização, os privilégios que vão sendo colocados aí sob avaliação, a abertura para gente sempre colocada como subalterna poder ter alguma voz, alguma vez. Isso vai incomodar. E os grupos religiosos, aí vamos falar nesse clima, né, nesse ambiente fundamentalista, que vão se aliar a grupos do mercado, grupos conservadores na política, grupos conservadores na economia, latifundiários, o pessoal da segurança pública formando a famosa bancada BBB, né? Bíblia, boi e bala. Então, a gente vai vendo os anos de 2010 são os anos dessa articulação, dessa conjunção. Então, a gente vê todo um fundamento, e aí eu vou ser repetitiva mesmo, um fundamento fundamentalista para essa articulação no universo político que não vai se dar apenas no Brasil, em outros lugares da América Latina também. Então, eu vou fechando a minha apresentação, que é apenas, vamos chamar assim, uma síntese de elementos. Eu pontuei vários elementos que são discutíveis aqui por várias horas. A gente podia fazer uma vigília acadêmica aqui para ficar horas tratando desse tema, dessa temática que é profunda e pode ser encontrada em vários estudos, várias pesquisas, mas é um elemento para a gente pensar. Né, o que significa essa articulação que está para além do governo Bolsonaro, está para além do governo federal. É uma articulação de poder com matriz religiosa fundamentalista e com alianças que envolvem o poder econômico e o poder ideológico, com alianças também com os Estados Unidos. Aí a gente tem movimentos chegando aí, Descende, Capital Ministries. Se houver tempo depois na conversa, a gente pode especificar melhor. Mas eu paro por aqui, porque eu quero muito ouvir o professor Lauri também. Obrigado. Obrigado, Magali, pela excelente síntese que você conseguiu fazer de 2010 para cá, fazendo também alguns recuos importantes no período da ditadura, e a gente agradece e passa para o professor Lauri para a sua exposição. Olá, tudo bem? Muito prazer em participar desse diálogo. Muito prazer em interagir com a professora Magali. Tinha tempos que a gente se encontrava mais vezes, todos os dias, como docentes da mesma instituição, mas as mídias digitais encurtam um pouco esses caminhos aí, agora que a gente não está mais na mesma casa. Quero aí também dar os parabéns à iniciativa do CEILA e RELEP por essa conjugação de diálogo, acho que extremamente necessário. Prazer em interagir com o professor Lindo. O professor Lindo foi o meu primeiro mestrando, e eu estreiei com muita sorte, porque o meu primeiro mestrando foi um mestrando nota 10, então, a melhor nota possível, eu saí assim por cima, né? Eu conto isso com muito prazer sempre quando eu falo. Eu entrei na pós-graduação assim, com mestrando excelente. Então, aí na palavra, saudando aí o professor Davi Meschiati, né, e todo o pessoal da RELEP, né, e o professor Mauro Passos, e o presidente da CEILA, todo o pessoal da CEILA. Eu vou trazer um pouco um outro viés, né, depois dessa fala tão instigante e consistente da professora Magali. Eu queria trazer um outro viés, um pouco que tem a ver também um pouco com a minha especialidade, com as coisas que eu estudo, e talvez ajude um pouco a dar uma outra chave de leitura para a gente entender o que está se passando. Então, eu acho, assim, uma das coisas importantes para a gente pensar é que, de fato, aí a partir da segunda metade do século XIX, mas principalmente no século XX, a gente está caminhando para um sistema político, econômico, mundial, que, a rigor, dispensa a religião.
ele não precisa mais de um discurso religioso para se legitimar. Eu gosto de usar a figura de a religião, no geral, ela é um ator que ocupa o centro do palco, e aí vem, por exemplo, um autor como Walter Benjamin, que vai dizer, e o capitalismo, ele se cria como parasita desse cristianismo hegemônico. E aí a gente chega num certo momento da história, depois da Revolução Francesa e assim por diante, Primeira, Segunda Guerra Mundial, que esse sistema não necessita mais da religião para se legitimar. Ele se torna autorreferenciado. E aí a pergunta é, bom, e a religião faz o quê? As igrejas fazem o quê? Então você tem uma opção de continuar com o trabalho pastoral, capilar, lá nas comunidades, onde ele se faz necessário e assim por diante, porque não é porque uma certa elite pensante diz que a religião perdeu a relevância que ela deixa de ser relevância, mas no grande palco dos acontecimentos, ela é indispensável. E qual é uma possibilidade de retornar para o palco? É se oferecer para carregar a bandeira daquelas forças que te expulsaram. Então, eu acho que a gente tem um grande deslocamento teológico, e isso principalmente no campo protestante, que toda essa questão do sacerdócio universal dos crentes, toda essa ética que o Max Weber, por exemplo, trabalha muito bem, de que o protestante, sendo eficiente naquilo que ele sabe fazer bem, na sua vocação, e colocando essa vocação a serviço do próximo, trabalhar é uma forma de prestar culto a Deus na medida que se trabalha para o bem do próximo. Isso se perde, se desloca, e vem esse discurso da teologia da prosperidade. Na verdade, você tem um discurso teológico que assume os temas centrais de um sistema altamente excludente que vem aí. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender esses deslocamentos, que não são abruptos, que são lentos. Aí acho que tem que pensar todo o ambiente da Guerra Fria, que se instala por aí. Então, qualquer preocupação social, ela passa a ser taxada de comunista, e assim por diante. Isso vai ser incorporado muito por esse discurso conservador das igrejas. Isso acho que é uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente quer entender o que está se passando. A segunda coisa, eu acho que tem a ver com os evangélicos no Brasil, mas na América Latina em geral. A gente não pode esquecer que os evangélicos, eles se inserem aqui como um grupo minoritário, um grupo que, por décadas, ele luta pelo seu direito de existência, e que o foco principal é justamente cavar um espaço para poder sobreviver como um grupo religioso. Se a gente pensa, por exemplo, a Confederação Evangélica do Brasil, fundada em 1934, era para se contrapor a uma proposta hegemônica da Igreja Católica e assim por diante. E os conchavos políticos, eles se dão na medida em que eles, de certa forma, então, respondem a essa necessidade de grupos minoritários ter o seu direito de existência. Eu acho que isso vai pautar por muito tempo a forma dos evangélicos pensarem politicamente. Eles não pensam, digamos, os grandes temas de um país. Eles pensam as questões que lhes favorecem para se colocar como um grupo que tem relevância, que tem direito de existência e assim por diante. Isso vai começar a se deslocar com toda a crise de um certo cristianismo missionário, isso a partir da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E o que eu estou dizendo quando eu falo do cristianismo missionário? Se a gente pega, por exemplo, o Congresso Missionário de Edimburgo, 1910, é uma empolgação, assim, com o expansionismo europeu, como uma chance que Deus está dando para espalhar o cristianismo pela face da terra.
Essa é a... E aí você tem uma certa ideia liberal, né, de levar escolas, levar o progresso, levar a rigor uma ideologia anglo-saxônica como um ideal de progresso e assim por diante. O que acontece nas duas guerras mundiais? São países cristãos guerreando entre eles. Então, esse imaginário de um mundo que ia se tornar cristão, o lema aí da conferência, evangelizar o mundo nessa geração, ele simplesmente não se sustenta mais. E aí começam a vir os pensamentos críticos na questão teológica, que, aliás, penetra de uma forma muito lenta pela América Latina. Toda a discussão da teologia latino-americana, ela não tem lugar aqui. Isso tanto no protestantismo missionário, como no protestantismo de imigração, que eu conheço bem. Tenho documentos comigo, por exemplo, em que um pastor luterano comunicou a seus superiores lá na Alemanha, que estavam aqui lendo o texto de Karl Barth, e ele literalmente foi proibido de ler o texto de Karl Barth, dizendo isso não serve para essas comunidades, assim por diante. Então, essa teologia que dialoga com o mundo moderno, ela demora muito a penetrar aqui. E quando é que isso se desloca um pouco? Depois da Segunda Guerra Mundial, a fundação do Conselho Mundial de Igrejas, né, com toda uma pauta, então, de análise crítica do que está se passando nesse mundo que supostamente se diz cristão. E aí começam a surgir grupos dentro desse protestantismo que começam a pensar temas gerais, né? E o grande momento de chegada disso é a famosa Conferência do Nordeste, né, 1962, com um tema muito sugestivo, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. A rigor, esse é o primeiro grande evento brasileiro em que, de fato, preocupações sociais pautam uma reunião de protestantes. E assim, assessorados por intelectuais de primeira linha, e assim por diante. Agora, isso é um setor pequeno, de jovens pensadores, dentro do campo protestante, que convive com outros grupos de tendência fundamentalista, e assim por diante. E o que vem? Vem o golpe militar. Vem o golpe militar, e aí esse povo é destroçado, né? Tem gente que morreu na perseguição, e assim por diante, eu teve que ir para o exílio, e isso vai fazer com que os grupos, então, conservadores, que estão aí, fazem parte do jogo, à sua maneira, eles ganham espaços para se profilar, né? E que vão ser, inclusive, vistos com muita simpatia, na medida que a teologia da libertação agora começa, a partir do Vaticano II, a dar um caminho mais crítico para a Igreja Católica. Então, se a gente vê o número, por exemplo, de pastores que fazem escola superior de guerra, né, e assim por diante, você tem um presidente de uma igreja evangélica, que é eleito presidente da igreja, e a prédica do Supremo Concílio passa na Voz do Brasil, e assim por diante. Então, eu acho que essa questão que a Magali coloca agora, que existe um protestantismo conservador que está ocupando espaço no governo brasileiro, ele não surge agora. Essa relação está pautada há muito tempo, né? E ela cai como uma luva nesse espaço aqui. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente tem que pensar. A outra questão, eu acho, é o campo específico do pentecostalismo. Se a gente vai olhar os primeiros discursos, eu terminei de orientar recentemente uma tese de doutorado sobre as lições bíblicas para escolas dominicais. É muito interessante olhar como essas lições elas vão se deslocando. Então, você tem certos temas transversais, e uma das coisas são os valores conservadores da família, né, patriarcais e assim por diante. Mas você tinha, por exemplo, um discurso
muito cético em relação à política, antipolítico, se dizia, a política ela é, por assim dizer, suja por natureza. Na questão econômica, se tinha muita desconfiança. Eu me lembro de uma lição que dizia, olha, não convém um crente ser comerciante, porque é muito difícil ser comerciante e honesto ao mesmo tempo. E aos poucos, esses temas vão se deslocando. Então, para resumir, não se estender demais, de repente, aquilo que é visto com suspeita, ali para a virada do século, agora é visto como virtude. Então, se dizia cuidado com o comércio, porque isso incentiva a ganância, você tem lá já na virada do século, assim, discursos claramente que dizem que a ganância, não dizem isso com essas palavras, mas ela se transforma numa virtude. Aí entra todo o discurso da teologia da prosperidade e assim por diante. Eu acho que isso só se entende porque existe um clima mais amplo, em que esse discurso ele se torna hegemônico. Aí a gente tem que falar dos meios de comunicação. Aí vem todo o discurso da meritocracia e por aí afora. E aí, gente, eu também só vou pontuar isso. Eu penso, no geral, a discussão dos meios de comunicação é um tema extremamente importante, porque eles têm um papel extremamente relevante na política, mas também na forma como se lida com a religião. Em termos de religião, com raras exceções, nós temos uma aqui dialogando conosco hoje, mas a grande imprensa, ela é religiosamente analfabeta. Não se sabe trabalhar com o tema da religião. Eu poderia contar histórias aí, várias, nesse sentido, que mostra essa falta de conhecimento religioso para uma informação qualificada. Então, eu acho que esse analfabetismo religioso da imprensa, eu acho que a universidade tem que fazer a sua crítica, né? As grandes universidades sempre relegaram o estudo da religião a segundo plano, né? E com isso ela foi deixada na mão de charlatões aí de toda a qualidade, né? E assim por diante. Eu penso que na questão da imprensa, ela sempre teve lado politicamente, né, que eu acho que é lastimável. Eu vejo hoje editoriais de grandes jornalões xingando o governo de plantão, que há um ano atrás ainda diziam, é muito difícil, né, você optar entre um capitão da reserva, que foi expulso do exército por insubordinação, e um professor universitário. É muito difícil optar entre um e outro. Então, eu acho o papel da imprensa nisso que nós temos aí é muito grande. Eu estou tentando ligar meu cronômetro aqui, que ele fugiu de mim, mas acho que está quase fechando o meu tempo. Né? Eu queria, assim, para ir fechando, e aí acho que eu fecho com o que a Magali está dizendo, eu penso que, de fato, a gente não pode pensar num projeto de poder evangélico. Eu acho que a gente tem uma frente evangélica que é oportunista, que vai ter um faro para o poder, e a Magali disse isso muito bem, né? O Crivella foi ministro da Dilma até uma semana antes do impeachment, praticamente, né? O Edir Macedo declarou apoio a Bolsonaro, me parece que uma semana antes do primeiro turno, coisa assim, né? Então, eu acho que é um povo que tem faro de poder, né? E a gente tem ali uma elite de poder pastoral, político, que vai jogando como o grosso da comunidade. Né? Mas eu penso que o grosso da comunidade não embarca simplesmente nesse discurso. Acho que a gente tem indícios, assim. Por exemplo, aí nos anos 90, quando foi um primeiro boom de evangélicos eleitos, esses que foram denunciados de corrupção não se reelegeram. Né?
eu estou curioso para saber, nós temos agora o presidente de uma igreja que batizou o presidente no Rio Jordão, que está na cadeia. Como é que o povo vai ler isso aí? Qual é a leitura que se faz? Então, eu acho que a gente tem que distinguir uma certa elite pastoral, que eu acho que evangélico é um nome de conivência, mas se você, de fato, pensa assim, agora, de uma teologia política protestante, isso que eu falei no começo, de um sacerdócio universal de todos os crentes, esses políticos que diziam, bom, Deus me colocou aqui para servir ao próximo, então deveriam estar apoiando o Fome Zero, a Universidade para Todos, e assim por diante, como uma postura teológica. Acho que abriram mão disso, estão jogando o seu poder, uma elite pastoral política. Eu acho que tem um deslocamento bastante interessante, né? Se a gente pega os estudos aí na virada do século, então se dizia, olha, esses pastores que se elegem, eles têm um jogo difícil de fazer, porque eles fazem um discurso para dentro da igreja, que lá no parlamento não é viável, então eles precisam fazer uma espécie de um duplo discurso, e a igreja controla esse discurso, e assim por diante. Tem alguns que vão se descobrir políticos nisso, tipo um Crivella, e assim por diante. Mas é um jogo difícil, essa duplicidade de discurso. Me parece aí a gente tem uma discussão, um deslocamento bem interessante, porque agora esse discurso, que só servia para a igreja, ele entrou no parlamento. Antes do discurso da vitória do Bolsonaro, o Magno Malta faz uma oração, né? E assim por diante. Né? Isso é muito sedutor para o povo que vê, bom, de repente se reza dentro do parlamento. Né? Mas eu acho que o povo não é burro, eles não embarcam simplesmente nisso. Né? E eu estou muito curioso como é que isso vai se dar. A última questão, que acho que ligada a esse deslocamento, é que, por exemplo, na imprensa não se fala mais de baixo clero. A gente sempre tinha uma certa divisão desses políticos clássicos que dominavam, e o baixo clero que fica ali pelos bastidores, e assim. Não se fala mais de baixo clero. Por quê? Porque o baixo clero tomou conta. Tá? Onde é que está o trágico nisso? Eu acho que está na qualidade da política que se faz. E isso eu já vinha dizendo, e disse muitas vezes para os meus estudantes, eu acho que o Brasil ele tem uma carência muito grande no campo da política evangélica, que seriam políticos conservadores de boa qualidade. Sabe? Que tem um projeto conservador, mas que são democratas, que discutem, que debatem, isso educa uma população. E a gente tem como presidente de plantão que simplesmente se nega ao debate, porque não tem o que debater, né? E a gente vai no caminho, outro tema, eu acho que Magali, que seria todo um debate, em que a mentira se torna uma estratégia. Essas coisas das fake news, assim por diante, é extremamente sério, né? E é uma tendência mundial. Né? Ora, é complicado, em termos éticos, né, o que se faz por aí. Então, resumindo, eu penso que não existe um bloco evangélico, existem variações, existem combinações de momento. Né? Eu acho que as esquerdas progressistas precisam aprender a dialogar com esse universo. Eu acho que isso é outra coisa importante. Não se faz alianças assim, aparecendo só lá em tempo de eleições. Né? Então, eu acho que a convivência, e aí, de fato, eu vejo com boa simpatia que, na minha área, por exemplo, dos estudos da religião, que você tem pentecostais estudando teologia com seriedade. Eu acho isso tem uma importância extremamente importante, né? Tem um significado importante. Né? E pessoas que sabem conviver com essas bases. Eu acho que tem movimentos importantes evangélicos, ainda precisando ganhar mais impacto, mas nas redes sociais, por exemplo, citar vários deles, né? E que tem aderência. Então, eu acho que a gente não pode digamos, eu acho que o que vem, o que está aí, isso é
não veio para ficar. Isso pode se deslocar para onde a gente não sabe, né? Para onde a gente não sabe, isso depende de vários outros fatores, né? Mas eu penso que tem muito trabalho pela frente, né? E esse tipo de iniciativas que a gente está tendo, eu acho que é extremamente necessário e espero que a gente tenha a oportunidade de levar isso adiante. Eu não consigo mais olhar no meu relógio aí, que parou, mas vou parar por aí. Obrigado. Muito obrigado, Lauri, pela abrangência da análise e pela chave de leitura que trouxe para a gente pensar essa realidade atual. A gente vai fazer agora uma rodada primeira de colocações aqui dos que estão participando, mas eu também gostaria de fazer algumas interferências, né? Ou talvez assim, algumas contribuições, né? Pensando nas falas de vocês, que a presença evangélica não estaria somente no âmbito dos ministérios, né? Mas também dos conselhos, Conselho de Justiça, Conselho de Educação, ou seja, o segundo, terceiro escalões do governo, quanto que há uma disseminação, né, dessa presença evangélica por dentro, né? E se isso não teria uma relação com um projeto, né, que se não é um projeto de poder, mas seria um projeto de construção de uma teocracia por dentro, né, de ocupação de espaços nas várias dimensões da burocracia do Estado. Quer dizer, isso também interessa às igrejas ou a essa elite religiosa, né, que o Lauri fez referência. E o que me chama a atenção também é o que eu posso pensar de presbiterianos e batistas entram no segundo tempo do jogo para ocupar, então, postos principais. Quer dizer, até então, pentecostais, não pentecostais, né, estavam ali no protagonismo dessa política do governo Bolsonaro, e a crise com o Moro, né, e a incapacidade desse governo ter quadros, né, ele vai lançar mão justamente de quadros que existiam dentro dessas igrejas, que são igrejas históricas, dessas matrizes, né, calvinistas, e o quanto que ministros da Justiça, ministro da Educação, justamente vem dessa matriz, desse protestantismo histórico, né? E eu chamaria a atenção também o quanto que esse protestantismo, esses evangélicos estão a serviço do governo Bolsonaro por uma outra via, que é de uma imprensa interna, né? Eu fiquei assim espantado em ler as últimas edições de O Jornal Batista, né? O quanto que essas ideologias que fizeram referência do fundamentalismo, negacionismo, não é? A questão da homofobia, tudo isso está muito presente na linguagem, nos editoriais, nas reportagens, e quanto que esse discurso está sendo alimentado para dentro também, sobretudo das lideranças. Então, são comentários que eu queria fazer diante das falas de vocês, tá? Mas eu não vou ler todas as questões, porque a gente já está vendo, né, que estão aparecendo aí no vídeo, na live, mas assim, o Marcos Oliveira faz uma questão da raiz do fundamentalismo, né, para Magali. O Alexandre também, né, Gomes, faz um comentário sobre as Assembleias de Deus e qual é o papel dos impressos desse processo, né, e o Sérgio Coutinho faz uma questão para o Lauri sobre que espécie de a construção de uma cristandade evangélica com o controle das instituições. Então, eu acho que uma primeira rodada, né, um primeiro bloco, para a gente contemplar essas discussões que são intermináveis, são infindáveis, né? Então, vamos lá, na ordem aí vocês podem decidir, o Lauri ou a Magali podem falar. Tá, então eu vou começar, agradeço muito aí a participação das pessoas, estou acompanhando aqui pessoas muito queridas aí assistindo e dando força aí com os comentários, isso é sempre muito bom. E as questões do Marcos Oliveira e do Alexandre Gomes, muito obrigada. Marcos, essa questão do fundamentalismo, o que estaria por trás dessa prática entre os evangélicos, né? O fundamentalismo, ele está na raiz da forma como os evangélicos chegaram ao Brasil. A gente tem no DNA
esse jeito de ser evangélico, que tem muita base no fundamentalismo, no pietismo, né? Mas temos também as bases progressistas, que chegaram ao Brasil minoritariamente, com o pessoal do evangelho social, né, do cristianismo prático, que ao longo do século XX também vão se expressar e vão ser perseguidos durante a ditadura militar. Quer dizer, a gente tem uma minoria aí, uma minoria progressista. Mas quais são as raízes desse fundamentalismo? O fundamentalismo tem raízes no século XX que permanecem com elementos que permeiam todo o século XX e chega até nós, como um movimento de reação. O fundamentalismo nasce como um movimento de reação à modernidade, um movimento de reação à ciência, mas não completamente a ciência, aquilo que a ciência teria de nocivo para a fé, né? Porque os fundamentalismos vão lançar a mão da ciência para respaldar suas ideias quando precisam da ciência para respaldar ideias, né? Para respaldar fundamentos. Tanto é que os grupos fundamentalistas nos Estados Unidos vão fundar suas próprias universidades, vão ter suas mídias, né? Quer dizer, a ciência não é descartada, como muita gente diz. Assim como a leitura da Bíblia também não é literal. Se fosse uma leitura literal da Bíblia, a gente teria comportamentos muito distintos do que a gente vê aí durante todo o século XX até hoje. Na verdade, é uma leitura seletiva da Bíblia, para encontrar justificativa para aqueles fundamentos que defendem. Então, os fundamentos vêm primeiro, a leitura da Bíblia vem depois, e esses fundamentos vão se ajustando. Então, o que a gente vê hoje, Marcos? A gente vê que todo esse movimento político fundamentalista religioso, do fundamentalismo religioso político, ele é um movimento de reação, como eu disse, reação aos avanços da sociedade que não são aceitáveis por vários grupos, principalmente no campo da moralidade sexual, a libertação da mulher para sua independência, para cuidar do seu próprio corpo, isso é inaceitável para a defesa de uma chamada família tradicional. Mas esse fundamentalismo que a gente percebe com essa raiz de reação, de utilização da Bíblia para justificativa das suas concepções, é também uma aliança com os poderes políticos e econômicos. Tanto é que essa questão da família, ela não é uma defesa da moralidade tão só. Quando se defende a família, se está defendendo o cuidado com as pessoas, que deve ser da família, não do Estado. Então, a gente tira o cuidado com a saúde, com a educação, a gente tira o cuidado com o emprego, com o fornecimento de direitos, e isso vai para a família. A família tem que ser empreendedora, aí a gente assiste lá o programinha da Rede Globo ensinando a fazer bolo para sobreviver. Gente, quem vai sobreviver vendendo bolo? Mas essa é a ideologia do empreendedorismo, né? Você vai ser chefe de você mesmo. Isso, a família que tem que se virar. A aposentadoria não precisa. Se você é empreendedor, você vai cuidar de você como seu chefe até o resto da vida. Então, essa dimensão da família tem toda uma questão que não é só religiosa. Ela também é referente aos interesses que giram em torno do mercado econômico e do político, do poder político, que quer tirar do Estado e oferecer à iniciativa privada tudo aquilo que deveria ser política pública, né? A Covid agora colocou em evidência muito forte todas essas questões aí. Então, eu diria, Marcos, que essas raízes que estão sendo aí bastante evidentes no que a gente percebe hoje. E o Alexandre pergunta das mídias, né? Que a Assembleia de Deus nunca teve assim muito presente nos audiovisuais, mas tem essa força. Na verdade, as mídias, elas não são responsáveis pelo crescimento das igrejas e essa intensificação da presença dos evangélicos no Brasil. Elas são um fator, mas a gente poderia elencar muitos fatores. É claro que a Igreja Assembleia de Deus tem uma produção editorial muito forte, você reconhece isso, mas é no nível do discurso e do engajamento, essa presença geográfica, essa presença nas periferias, a linguagem, esse poder de articular as demandas que estão presentes no cotidiano com a linguagem religiosa. Aí eu diria que é a força da comunicação, que está para além das mídias, né? Quer dizer, as mídias são um elemento de comunicação, mas é a força da comunicação. O que está
presença em mídia, que junta discurso, que junta interação, que junta preocupar com aquilo que está no cotidiano e trazer para a realidade da pastoral, e isso aí as Assembleias de Deus sempre fizeram muito bem. Agora, as Assembleias de Deus, elas negam o audiovisual, mas elas estão presentes no audiovisual há muito tempo, viu? Isso é uma coisa formal das Assembleias de Deus, mas na prática a gente tem Assembleias de Deus no rádio e na televisão há muito tempo. Não dá tempo da gente explicar isso aqui, mas é uma coisa muito interessante da gente observar. Obrigada. Lauri? Então, Sérgio, veja, eu acho que o que está... É possível que tenha esses imaginários, né, de criar uma cristandade evangélica e assim por diante. A Magali fez referência a esse discurso, né, e tomando espaço e assim por diante. A ministra dos Direitos Humanos, numa prédica dela, diz isso claramente. A gente tem que... a gente não deve só criticar o mundo, a gente tem que tomar conta dele e assim por diante, né? Acho que isso tudo está presente. Agora, veja, você tem também algo inédito, né? Esse protestantismo que, por décadas, ele se gestou com um discurso anticatólico. Você agora tem um ecumenismo fundamentalista, conservador, alguns chamam isso de um ecumenismo de guerra, né? Em que católicos conservadores e evangélicos conservadores se juntam. Eu acho que aí a gente tem que observar uma outra questão. A gente não pode negar que nós estamos numa crise civilizacional profunda, né? Não é coisa do Brasil, é coisa do mundo. E, em termos históricos, em épocas de crise, os grupos que simplificam as coisas, que conseguem dar respostas simplórias, embora enganosas, elas sempre têm um público que se agarra nelas. Porque a gente precisa acreditar em alguma coisa. Se não tem vacina contra o Covid, a gente toma vermífugo, o remédio contra piolho. Está cheio, né? Eu tenho 2 irmãs e um irmão que moram no interior do Paraná e estão me dizendo, olha, o pessoal aqui está tomando remédio contra piolho, né? E por aí afora. Meio que na esperança, bom, alguma coisa tem que ajudar, né? Isso ainda numa situação que você não tem uma coordenação nacional, não tem uma voz que tenha autoridade para dar um foco, essas coisas se assimilam. Agora, eu acho que a gente tem que pensar uma coisa básica e fundamental. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O fosso social do Brasil é um negócio escandaloso. Esse discurso de criar uma cristandade evangélica e coisa, é um discurso que está de um lado do fosso. Ninguém vai embarcar nesse discurso se a comida não vem e assim por diante. Eu acompanho aqui, eu moro aqui em Valinhos, no interior de São Paulo, aqui tem a maior ocupação do MST do estado de São Paulo. Ocuparam uma fazenda aí, colocaram o nome significativo, Marielle Vive, só em torno de 700 famílias. A gente contou em torno de 30 diferentes grupos religiosos, muitos pentecostais. E o pessoal está lá, lutando pela sobrevivência, participando de culto ecumênico. Não vou me estender aqui, mas experiências fantásticas, assim, de pessoal cantando canções da teologia da libertação, com canções da harpa cristã, e um senhor lá, que cantou no grupo evangélico, escutando um hino da teologia da libertação, assim, vidrado. Ele dizia, mas esse hino é muito bonito, mas esse hino fala tudo, mas a gente não precisa dizer mais nada. Assim, então, eu volto a dizer uma coisa que nós dissemos, que eu disse há pouco, a gente tem que botar o pé no chão ali, né?
e tem que se misturar com esse povo, né? E aí o Lino falou uma coisa importante. Eu acredito que não se tem no Brasil uma outra organização social que mobiliza tanta gente semanalmente. Que organização reúne milhares de pessoas toda quarta-feira, todo sábado, todo domingo, e você tem um discurso aí colocado. É uma estrutura capilar fantástica. E, obviamente, cooptado por um certo discurso, que, convenhamos, está se fissurando por tudo que é lado. Está se fissurando por tudo que é lado. No geral, o pentecostalismo é um movimento em crise. Por N motivos. Por N motivos. É só olhar o esfacelamento das convenções, assim por diante. Que eu acho que é uma crise positiva. Agora, de novo, acho que a gente precisa aprender a dialogar com esse universo. Isso a gente não vai fazer só por lives, não. A gente tem que ir lá. Muito bom. A gente vai ter que selecionar um pouco aqui, são muitos comentários, mas as questões mesmo, né? A gente pode, aí é para os dois, né? A Jennifer Rosa coloca a questão das campanhas de candidaturas, né? De evangélicos progressistas nas eleições municipais. Essa é uma questão muito interessante, são 8.700 candidatas que estão utilizando o nome pastor, pastora, bispo, reverendo, irmão, irmã. Então, há ainda uma utilização desses referentes, né, da religião. Eu vou tomar licença aqui para dar um salto, né? Tem muitos comentários, mas, assim, Mara George Floyd, né, faz uma questão, gostaria de saber a opinião sobre o uso dos recursos públicos da saúde mental nas comunidades terapêuticas vinculadas às igrejas e recursos da educação pública serem aplicados também nas escolas filantrópicas das igrejas. E eu também aqui coloco uma questão da Nainora, né, para os dois palestrantes, como pensar esse diálogo de forma concreta e respeitosa com os evangélicos. Eu estou assim, saltando, porque são comentários assim, né, que vocês estão vendo na live. Mas essas três questões eu acho que formariam um segundo bloco, tá bom? Para vocês comentarem, já que o nosso tempo está correndo. Infelizmente. Obrigada, pessoal. Obrigada pelas questões. Jennifer, eu creio que você está se referindo aos movimentos, o movimento da bancada evangélica popular e o movimento Cristãos contra o Fascismo. Esses dois movimentos estão lançando, sim, candidaturas, e é um movimento muito interessante, que está sendo observado, já é objeto de pesquisa, porque é um processo de reação ao avanço fundamentalista na política e a gente ter um avanço progressista também, de alguma forma, né? Então, é um movimento de reação a esse momento, é muito semelhante com o que a gente viu nos anos 90, com o surgimento do MEP, Movimento Evangélico Progressista, que era uma reação à bancada evangélica e aquilo que ela representava nos anos 80, quando ela surgiu, né? Não é a mesma coisa, mas tem semelhanças de propósito, né? De reagir e mostrar que existe um lado progressista entre os evangélicos, que existem evangélicos comprometidos, né, com as causas sociais, com os direitos humanos, e esse é um fenômeno dessas eleições. Isso já vinha sendo desenhado nas eleições de 2018, não teve muito fôlego, mas agora nas eleições municipais, sim. Há candidaturas, especialmente aí em grandes capitais, sendo alavancadas, especialmente São Paulo, Rio e também outras capitais, e são esses dois movimentos, movimento Bancada Evangélica Progressista e movimento Cristãos contra o Fascismo, que são movimentos que nascem de articulações nas redes digitais, né, na própria internet. E tem incomodado, viu? Porque quando a Igreja Universal solta na capa da Folha Universal uma matéria contra a candidatura de progressistas evangélicos, é porque a coisa está fazendo algum barulho, né? E já foi alvo de matérias aí, Revista Época,
BBC publicou, né? Então, a gente tem algumas matérias que estão evidenciando isso e tem chamado a atenção de gente aí no espaço público. Então, é um movimento interessante, a gente só vai poder avaliar depois do resultado das eleições. Que tipo de resultado concreto a gente vai ter disso aí. Sobre o uso de recursos públicos, aí com a questão das entidades que tratam de dependentes químicos e agora a demanda do uso do Fundeb, né, para escolas confessionais, tem sido uma pressão sobre o governo Bolsonaro, já que ele é refém da aliança que ele criou com os grupos religiosos conservadores, e não é só isso não, tem pedido de patrocínio para mídias evangélicas, né, para que haja investimentos do governo em mídias evangélicas. O professor Lindon já falou sobre isso, né, sobre as mídias evangélicas que têm sido parceiras aí do governo, e há pressões também para revisão de processos que implicam em pagamentos de multas com a Receita Federal, tem todas essas pressões, e que são, sim, expressões de comprometimento do Estado laico. Esse avanço fundamentalista, ele tem aí ameaças interessantes a gente observar, importantes ao Estado laico. Agora, vejam, defesa do Estado laico é uma coisa importante nesse momento, mas percebam que os movimentos fundamentalistas agora têm como característica eles também defenderem o Estado laico. Todo esse discurso aí de Estado laico que deve garantir a presença das religiões, liberdade religiosa, essa coisa de cristofobia que está em evidência hoje, tudo isso é uma conjunção de esforços para se ter uma linguagem que faça uso de plataformas defendidas por movimentos progressistas há décadas, que é essa questão do Estado laico, a presença em plataformas de direitos humanos. Todos esses grupos estão aí atuando também nessas frentes. Então, é uma coisa para a gente observar, e esses grupos que demandam esses benefícios estão demandando com base no Estado laico. Eles dizem, Estado laico não é Estado ateu. É o mesmo discurso que quem defende historicamente o Estado laico tem. Então, quem é religioso também tem direito. E aí tem uma certa confusão, uma certa instrumentalização desse discurso que a gente precisa observar. E, por último, a pergunta que fica aí sempre forte, né? Como é que a gente vai fazer diálogo com os evangélicos dentro dessa conjuntura? E aí eu vou repetir uma frase que, na pesquisa sobre fundamentalismos, o professor Joanildo Buriti, lá do Recife, né, da Fundação Joaquim Nabuco, ele me disse. Ele disse assim: não gastemos energia com quem não dá para conversar. Então, ele falou que a gente tem que ter muita sabedoria, e eu gostei muito dessa frase, de identificar aonde está a abertura para o diálogo e aonde está a abertura para algum intercâmbio. Eu não gosto dessa expressão que o professor Lauri falou, que circula por aí, de ecumenismo de guerra, ecumenismo de oportunidade. Isso é matar o sentido de ecumenismo. O sentido de ecumenismo não prevê tirar direitos das pessoas, interferir no espaço público, ao invés de promover a vida, destruir a vida, né? Vai falar de ecumenismo para destruir a Amazônia? Não dá, né? Então, o que a gente tem aí é uma conjunção de esforços entre católicos e evangélicos numa unidade oportunista, mas a gente não pode de jeito nenhum chamar de ecumenismo isso que está acontecendo, porque é uma coisa oportunista de momento. Quando é para estar junto em torno de uma pauta comum, em torno de inimigos comuns, a gente está junto. Quando é para estar separado para disputar o espaço religioso, a gente está separado, né? Então, é uma coisa de oportunismo. Então, com certos grupos, realmente não dá para investir energia, não. Então, tem que ter a sabedoria e o discernimento de saber aonde entrar, com educação, com discussão com informação, esse enfrentamento das fake news que circulam, mostrar como os grupos religiosos são instrumentalizados. Aí tem que ter sabedoria para identificar aonde entrar e com quem entrar em diálogo, porque o diálogo deve ser possível, sim, mas sem desperdiçar energia com quem está aí para destruir, não para somar. Lauri. Rapidinho, eu acho essa questão das candidaturas dos pastores, eu acho que isso vai nessa direção de que você tem uma certa elite pastoral, política, que está aproveitando essa onda, né?
E até acho que é um termômetro interessante para ver o quanto disso, de fato, tem êxito. Agora, gente, deixa eu colocar um negócio aqui, gente. Apesar de tudo, proporcionalmente, se a gente pega, a gente não olha para nenhuma questão lógica, mas simplesmente para uma questão estatística, os evangélicos estão subrepresentados na política brasileira. A população evangélica ela é maior do que os representantes que se dizem evangélicos ocupam de espaço político. Acho que esse é um dado que a gente, se gosta ou não gosta, mas ele é um dado real. Segunda questão, essa história do Estado laico, a gente precisa discuti-la. O Brasil nunca foi, o Estado brasileiro nunca foi laico nesse sentido clássico. A questão é que os evangélicos, para ocupar esse espaço, tinham que se expor mais. Mas vamos pegar, por exemplo, por que toda a discussão da descriminalização do aborto nunca entrou em pauta, por exemplo, durante os governos depois da ditadura militar. Ela nunca entrou seriamente, porque tinha forças políticas religiosas que não estavam interessadas nesse debate. Agora, você tem canais de diálogos secularmente constituídos que permitem esse debate sem que ele apareça tanto em público. Acho que isso a gente tem que pensar também. Sobre a questão do fundamentalismo, vou fazer aqui também um discurso a contrapelo. Tem um texto aí dos anos 90, do século passado, de um teólogo famoso, chamado Jürgen Moltmann, e esse texto diz em síntese o seguinte: os fundamentalistas perceberam algo que só eles perceberam, que numa ciência que coloca a racionalidade como critério absoluto, ela desrespeita a subjetividade das pessoas. Isso só os fundamentalistas se deram conta. Como eles articularam isso, para onde isso caminhou, é outra história. Mas acho que isso a gente também tem que considerar. Quer dizer, essa questão de você pensar numa ciência que se coloca como um dogma e uma verdade absoluta, que não respeita a subjetividade, a gente tem que trazer para dentro do debate. E, olha, não faz muito tempo eu vi um texto, devo ter ele até guardado aí, de um sociólogo famoso que disse por que a gente tem que estudar religião? Para medir o grau de alienação de uma sociedade. Isso se dizia numa universidade pública. Né? Então, eu acho a gente tem que olhar isso também, de uma forma autocrítica. Quanto à questão dos organismos evangélicos quererem verbas e assim por diante, eu acho que isso faz parte está cheio de instituições religiosas que recebem verba do governo. Então, eu acho que a questão não é dizer se recebe verba ou não recebe. A gente tem que ver se isso está de acordo com a lei vigente, se eles fazem aquilo que tem que ser feito, né? Se tem regras para fazer. E aí acho que a coisa pega, né? Porque aí, de fato, tem questões altamente questionáveis, né? Desde creche municipal, né? Que no fim vira uma ferramenta de coação religiosa, né? Até questões mais amplas. Mas eu acho que esse deslocamento político, os evangélicos ocupando maior espaço, isso simplesmente mostra que eles se deram conta do peso político que eles têm. Se a gente não gosta da política que eles praticam, a gente tem que colocar outra no lugar, tem que enfrentar o debate político. E aí eu acho que eu concordo com a Magali. Eu acho que existem certas discussões que não vale a pena porque o pessoal não quer discutir. Agora, isso não nos exime da obrigação de propor o debate. Eu tenho feito um pouco esse exercício, por exemplo, no curso noturno de teologia, que está cheio de pastores pentecostais. E eu dava lá a história do cristianismo. Quando entrava o tema do fundamentalismo, eu via pessoas se encolhendo na cadeira, assim, agora vem pau, né? Agora vem a pauleira. E eu começava com essa frase do Moltmann. O pessoal brilhava. Eu usava isso como um ponto de discussão.
a gente tem um ponto de partida sobre o qual a gente pode conversar. Então, eu acho que tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho e muita live pela frente e muita presença lá nos movimentos sociais também, que o Lauri chamou a atenção. Ô, gente, o tempo está correndo, a live está fantástica, assim, as questões estão muito boas. Eu vou fazer aqui uma última rodada de 3 questões que não podem deixar de ser colocadas. Mas antes das 3 questões, a gente quer anunciar, assim que a Ceila Relep farão uma outra live, sexta-feira que vem, dia 30, né, de outubro, no mesmo horário. O tema vai ser sobre teologia da prosperidade, teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, e um tema, assim, também muito instigante para o período que a gente está vivendo. Nós teremos a presença do Rodinei, Eduardo Runert, Eduardo Guzmão, Valdinei Gandra na mediação. Então, guardem aí na agenda, semana que vem, a continuação desse espaço, dessa parceria. Olha, Claudete faz uma questão importantíssima sobre o papel dos movimentos sociais, que abriga tanto evangélicos como católicos progressistas, né? O Ziel Machado, também outra questão instigante, teria esta maior participação evangélica neste governo uma intenção de reconfigurar os espaços de poder interno do próprio universo evangélico? Ou seja, já que mando lá, mando aqui também. Estamos diante de um projeto de poder por tráfico de influência, e para fechar, aí o Gedeon, são mais de 500 anos de domínio de influência católica, e será mesmo que temos uma nova força política evangélica, ou isso é uma caricatura do poder católico? Ou seja, as respostas demandariam uma outra live, mas a gente conta com o poder de síntese de cada expositor, e também vocês já podem dar as suas palavras finais para a gente encaminhar para o encerramento. Tá bom? Então, vamos lá. Obrigada, Claudete. O papel dos movimentos sociais. Eu acho que já ficou mais ou menos desenhado aqui nas respostas, né? Esse lugar. Nessa pesquisa que eu fiz sobre fundamentalismos, eu ouvi 7 grupos focais aí com cerca de 7 pessoas cada, então quase 50 pessoas, ativistas de direitos humanos, que são envolvidos com as igrejas católica e evangélicas. E eles primeiro colocaram esse lugar importante dos movimentos, mas não duplicando esforços, estarem em conjunção com os movimentos sociais de um modo geral da sociedade. Quer dizer, não achar que a igreja tem uma prerrogativa sobre os demais movimentos, estabelecer um diálogo, estar junto e se associar, não duplicar esforços, cada vez mais articulações e alianças. Essas foram 2 palavras-chave que eu colhi na pesquisa, articulações e alianças, né? Então, é um momento forte para isso precisa ser repensado, e uma coisa que foi falada também foi que esses movimentos devem recuperar um aprendizado dos anos 80, que foi a formação crítica. Então, a palavrinha-chave também, formação crítica, que foi abandonada, quando se achou que as esquerdas estavam no poder, tudo bem, o poder está garantido, não precisaria mais de formação crítica, e isso é uma necessidade que foi colocada também para os movimentos sociais. Ziel, essa pergunta aí realmente é forte. A questão do poder, óbvio, né, que está aí embalando tudo isso que a gente está conversando. Os grupos evangélicos no Brasil, esses sempre tiveram, a Lauri também disse isso na fala dele, né? Essa dimensão do poder no horizonte. Quantas vezes a gente viu o discurso de queremos um presidente evangélico, o Brasil é do Senhor, tem que ser do Senhor Jesus, né? Todo esse discurso que vem de décadas. Não é à toa que os evangélicos apoiaram a ditadura militar nos anos 60, 70, ou por omissão, ou por declarado apoio, porque viam ali uma possibilidade de ter uma ideologia afim ao conservadorismo que sempre marcou a trajetória evangélica no Brasil, no poder, né? Então, essa questão do poder
ela permeia tudo isso e é uma disputa mesmo dentro dos espaços do campo religioso evangélico e que acaba se refletindo. Tanto é que a bancada evangélica, ela não é essa homogeneidade toda que transparece ser pelas mídias, não. Tem muita briga de poder ali para escolher o presidente da bancada evangélica no ano passado, Samuel Câmara. Foi uma briga enorme entre 6 pessoas e acomodaram tudo ali, colocando os outros de vice. Então, a gente tem essas disputas de poder dentro dos espaços das igrejas, há essa disputa de poder, de participação, e aí entra a pergunta do Gideon, disputando o poder com a Igreja Católica no espaço público também. E aí, Gideon, você pergunta, temos aí 500 anos de influência católica, a gente tem uma nova perspectiva de poder com os evangélicos? Eu acredito que sim, Gideon, porque a Igreja Católica tem perdido, ela não perdeu, mas tem perdido o nível de influência no campo público, sim. Tanto é que eu assisti a live do Bolsonaro com líderes da bancada evangélica e com líderes de mídia católica, que aconteceu, isso aconteceu no mês de agosto, acho que foi em agosto. Eu assisti a live e o presidente da Frente Parlamentar Católica, Francisco Júnior, do DEM de Goiânia, ele abriu a live falando com o Bolsonaro assim: presidente, estamos com ciúme. Essa foi a palavra dele, presidente Bolsonaro. Estamos com ciúme, porque Bolsonaro dá mais vez para os evangélicos do que para os católicos. Quer dizer, católico que disputa poder sabe que esse poder está não desaparecido, mas de alguma forma enfraquecido, e especialmente nos últimos anos, de 2016 para cá, com essa evidência forte, sim, dos evangélicos no poder e com Bolsonaro, principalmente no governo Bolsonaro, no governo federal. Então, é uma coisa para a gente observar aí essas alianças, as disputas que vão aparecendo entre católicos e evangélicos que a gente já falou. Obrigada, gente. Lino falou para me despedir. Então, gente, despeço, então, dizendo de novo, que bom que a gente pode se encontrar para refletir. Já vi que sexta-feira que vem tem mais, e são temas que estão quentes aí. As eleições municipais estão acontecendo, as disputas de poder continuam, e aí vamos ver aí que tenha uma live aí mais para frente, depois das eleições, para a gente avaliar isso. Eu vou ficar muito interessada nessas avaliações. Obrigada. Ô, Lauri, antes de você falar, eu só queria contemplar aqui uma questão do André Oliveira, que fala que você já abordou de alguma forma, né, de como que a esquerda deve abordar essas questões identitárias entre os evangélicos, né, e conservadores, uma questão também muito importante, muito boa. Tá bom? Então vamos lá, Lauri, por favor. Então, eu acho que a ocupação de espaço político e assim por diante, ela é inevitável na medida que grupos descobrem o seu poder. A questão é a qualidade desse espaço que se ocupa. E aí eu acho que está a nossa grande tragédia, porque são poucos esses políticos evangélicos que, de fato, têm noção do que significa ocupar o cargo político, a começar pelo presidente, né? É uma lástima, de fato, uma lástima. E eu tenho me posicionado aí no campo luterano, que é muito conservador também, né? A Igreja Luterana tem uma característica curiosa, que é as lideranças pastorais são mais progressistas que a membresia, né? No geral, né? Mas eu tenho dito, olha, nem me interessa se o sujeito é conservador ou não é, liberal, etc. Esse sujeito não tem competência para exercer uma presidência da República. Isso que é catastrófico, né? Então, eu penso que é a qualidade desses políticos que assumem o poder político. E aí eu acho que a gente tem no nosso espaço específico, e agora eu estou pensando em quem trabalha com estudos da religião, eu acho que a gente tem, sim, uma tarefa grande de formar pessoas com qualidade, e pessoas que tenham seriedade, independentemente do perfil político que vão assumir depois, né? Na Alemanha, vou usar esse exemplo, eu não gosto de usar exemplo de fora, mas lá você tem uma direita que deu conta da extrema-direita. Porque tem qualidade. Angela Merkel, que é uma política de direita, ela hoje é uma unanimidade.
né? Mas porque tem qualidade, porque se colocou na frente de um governo, porque detectou as responsabilidades que decorriam da crise, né? E ela é uma unanimidade, mas é uma política de centro-direita. Então, acho que é a qualidade da política que está em debate, né? E aí acho que a gente tem um papel a contribuir, sim. Tem um papel a contribuir. Enfim, muito obrigado. Para mim foi um prazer participar. Eu espero que tenham outras. Espero que seja gravado todas elas, porque eu, infelizmente, nesse mesmo horário, eu estou numa outra live no Chile, na sexta-feira que vem, porque é o aniversário da minha seita, 530 anos da Reforma Protestante. Mas eu quero... Muito obrigado, um abraço. Muito bem, aqui encerramos, né, essa live tão importante e profícua, e assim, até semana que vem, né? E aí agradecemos a Magali, ao Lauri, a todos que participaram também, gente que a gente conhece, né, pessoal aí da militância, da luta e da resistência também nesses dias tão complicados que a gente está vivendo. Um grande abraço e aqui a gente encerra aí a live Relep Ceila Brasil. Boa noite, então. Valeu.